Muito bem, família, estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Antes da início aí a matéria, família, eu já peço a você que está aí do outro lado, né, para deixar aquele like, preste atenção. Já vai chegando aí, pessoal, deixando aquele joinha, extremamente importante, tá? Rapidinho aí, pessoal, vai deixando aquele like. Comenta aí se você veio do outro canal aí, fazendo um favor, se deu certo, né? Comenta aí para mim saber se está tudo ok, áudio e imagem. Já quero agradecer cada inscrito, cada colaborador desse canal aí. Você que está chegando, está nos ajudando aí. Meu muito obrigado. Já vai deixando aí o joinha. É o outro canal, então tem que dar o like de novo aí, tá, pessoal? Vai chegando aí, deixando aquele joinha aí. Fortalece com o likezinho. Comenta aí se está tudo ok, áudio e imagem. Rapidão, rapidão. Vai deixando aí aquele like, né? Nos ajude aí, pessoal. Vamos alcançar mais pessoas aí com o joinha, beleza? Então, vamos entrar aqui nessa matéria. Vamos falar aqui sobre os generais quatro estrelas. Ontem eu falei de aeronaves americanas que chegaram aqui no Brasil. Muitos aí ficam na dúvida, será que chegou, não chegou? Mostrei os vídeos aí desses aviões que chegaram aqui em território brasileiro, né? Foram 7 aeronaves que chegaram nesse território brasileiro aí, vindo da América. O que que eles vieram fazer no Brasil, Barba Ruiva? Na sua concepção, tomar banho de praia? Obviamente que não. Eles foram para São Paulo. Coincidentemente, após esses helicópteros chegarem lá, o governador Tarcísio falou que não será candidato à presidência do Brasil e que vai tentar a reeleição e, posteriormente, ele vai apoiar a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que Bolsonaro vai continuar ilegível em 2026? Você acha mesmo que o presidente Bolsonaro está andando pelo Brasil inteiro aí, né? Do Aipoque ao Chuí para não ser candidato a presidente do Brasil? Muitos aí falam que isso é impossível. Muitos aí falam que já acabou, que não tem mais jeito. Completamente enganado. Completamente enganado. 2 generais 4 estrelas se manifestaram agora. O general Santa Rosa e ex-secretário de Assuntos Estratégicos comenta sobre a prisão de Braga Neto. Eu vou estar colocando aqui, família, eu quero que vocês prestem bastante atenção nas falas desses homens. São homens gabaritados, são homens extremamente alinhados, que sabem os mínimos detalhes e eles vão contar aqui, família. Cara, você tem que ficar nessa live. É extremamente importante você acompanhar as falas desses generais, que são 2 generais 4 estrelas, que teceram comentários esplêndidos, são homens que têm uma carreira brilhante e sabem muito bem o que está falando. As coisas estão mudando dentro da caserna, família. As coisas estão mudando dentro da caserna. Esse cara aqui, ó, foi extremamente proibido de conversar com qualquer militar que foi preso. Isso já tá criando um dessabor gigantesco dentro da caserna. Até mesmo o camarada que foi colocado pelo barbudo lá tá tendo que abaixar a cabeça e receber ordens daquele cara lá que não penteia, né? Até mesmo os generais que foram indicados. Você não entendeu o mistério, família. Você não entendeu ainda. Até mesmo aqueles que foram indicados pelo barbudo, que é o caso desse aqui, né? É o caso desse aqui. Até mesmo ele tá tendo que abaixar a cabeça e, de cabeça baixa, cumprir ordens de não visitar. É o comandante que não pode falar com os comandados. Olha o nível da complexidade que vive o Brasil hoje.
Muitos dentro das Forças Armadas, família, não fizeram o L. Eu já falei isso aqui várias vezes. O pessoal acha que todo mundo do Aipoca Chuí dentro das Forças Armadas fizeram o L. E não foram todos, família. Não foram todos que fizeram o L, não. Não, Nanina, não. Não foram todos, não. Tem muitos ali que existe uma insatisfação gigantesca, meu irmão. Hoje, dentro da caserna, existe uma insatisfação gigantesca. E tem gente que tá achando que não, que todo mundo ali, né, é melancia, que todo mundo ali tá fechado com barbudo. E eu já falei isso aqui, é alguns generais da alta patente aí que estão fechados com esse cara por conta do dinheiro, né? Por conta de dinheiro, mais nada. Estão vendidos. São generais que se venderam. Não são todos, mas a caserna hoje corre um grande risco aí e já existe aí um impasse dentro das Forças Armadas. Já não tá aquela coisa, aquela harmonia mais igual era antes. Já não tem mais aquela harmonia igual tinha outrora, no passado, não muito distante aí, quando Jair Messias Bolsonaro era o líder, chefe supremo das Forças Armadas. Por isso eu vou colocar aqui, ó. Eu queria que você ouvisse aqui rapidinho um pedacinho aqui da Bárbara, do canal Te Atualizei. Escuta o que ela vai falar aqui, ó, sobre esses generais. Na sequência eu vou colocar os generais aqui, os generais que se prontificaram a comentar o assunto, tá? E aí eu quero que você tire as suas conclusões. Eu já falei do currículo, do gabarito do Braga Neto. Braga Neto é um cara que é amado dentro das Forças Armadas. Ele não é qualquer Zé Mané que caiu de paraquedas dentro das forças. Por isso que eu tô falando, a decadência do cara que não penteia o cabelo está às pressas para acontecer. A decadência do cara que não penteia o cabelo está às pressas, às portas para acontecer. Vamos ouvir rapidinho, um vídeo curto, só para você entender aqui a fala de generais 4 estrelas na sequência. Aqui, o negócio tá dando até travamento aqui. Meu Deus do céu. Família do céu, o que que tá acontecendo? A tela ficou preta aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, só um minuto aqui, pessoal. Só um minuto aí que a tela ficou preta aqui para mim. Tá aparecendo aí? Só um minuto, deixa eu arrumar esse computador aqui, meu Deus do céu. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Deixa eu destravar isso aqui, só um minuto. Comenta aí, pessoal. Áudio, tá saindo áudio aí? Tá tudo ok aí? Áudio e imagem? Vai dar um barulhinho aí, vai dar um travamento aí. Mas eu já vou tirar, tá? Só um minuto, vai dar um. Mas já voltou, né? Dividir tela aqui, vou colocar para vocês aqui. O computador tá dando falha direto aqui, pessoal. Desculpa aí. Vamos ouvir. Preste atenção. Videozinho com a introdução curta, porque tá no título, tá no noticiário, tá nas redes sociais. Vamos falar da prisão do Braga Neto. Mas mais que falar, nós vamos entender, porque não é todo mundo que pega o documento para ler, né? Muita gente seguia por manchetes de jornais. E aí já era. Porque você sabe como a nossa mídia é mega de esquerda. Sim, porque caso você não saiba, 80% dos nossos jornalistas foram doutrinados nas universidades. Eu prefiro pensar que foi muita doutrinação naquelas cabecinhas e eles transformaram a política numa paixão, o que os fazem esquecer muitas vezes do profissionalismo para se exporem como militantes, sem nenhum constrangimento. Tipo desse jeito aqui. Ai, o ministro me mandou essa figurinha. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Pois é. E é na tentativa de fazer um contraponto a esse jornalismo que eu te convido a analisar comigo os documentos. Bora lá? Preste atenção, pessoal, nos detalhes disso aqui. Ó. Preste atenção.
Sem enrolação, acordamos nesse sábado com a notícia que o general Braga Neto havia sido preso. Aí você respira fundo e vai entender exatamente o porquê ele foi preso. Pegaram provas irrefutáveis de uma trama golpista que não aconteceu porque o seu moço lá não conseguiu pegar um táxi? Nope. Braga Neto foi preso pela Polícia Federal por obstrução de justiça. A mídia inteira repercutiu que, segundo a Polícia Federal e a decisão do excelentíssimo, magnânimo, dono de todas as coisas, seu Xande, o general Braga Neto estava entrando em contato com o Cid para perguntar o que foi que ele teve que falar para não ser preso. Não, mentira, esse diálogo aconteceu só na minha cabeça, porque não existe num Estado democrático de direito esse negócio de Delata-se não te prendo. Isso seria o pau de arara do século XXI e a gente sabe que não pode fazer essas coisas, né? Mas, enfim, Braga Neto teria perguntado para o Cid qual foi o teor da sua delação premiada, porque provavelmente ele queria obstruir a justiça. Sendo o general Braga Neto um cara malvadão, que não roubou, não matou, não quebrou estatais, não endividou trabalhadores em fundos de pensões para bancar corrupção, mas que teria perguntado para o Cid sobre sua delação, esteja preso. E esse contexto extremamente babaca faz parte da narrativa, porque você precisa entender. Um golpe só não foi dado porque o cara não pegou um táxi. A democracia estava por um fio, mas o táxi não parou, então estamos salvos. Ouvindo esse monte de narrativa, você pode ser levado a acreditar que o Braga Neto teria ligado para o Cid, sei lá, semana passada, mês passado, 6 meses atrás. Afinal, obstrução de justiça, né? Deve ter rolado por esses dias. Mas será que a história é bem essa mesmo? Vamos dar uma olhada. Em 3 de maio de 2023, o Cid foi preso por suposta falsificação de dados no cartão de picadinha. O Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão e o Cid, desde então, permaneceu preso preventivamente. Ou seja, sem data para sair. Logo, a análise de dados que vamos fazer aqui se dá com o Cid preso, sem previsão nenhuma de saída, por supostamente inserir dados falsos no cartão de picadinha. Calado o Cid estava, calado ele permaneceu. Até que, segundo a representação da Polícia Federal que gerou a prisão de Braga Neto, no dia 7 de agosto de 2023, o pai do Cid e Braga Neto conversaram pelo WhatsApp. Mas eles não sabem o que se trata porque as mensagens foram apagadas no dia 8 de agosto de 2023. Então, eles tiveram que usar a suposição para preencher essas lacunas. Eu ia falar criatividade, mas eu fiquei com medo de ser presa. No dia 11 de agosto, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucas 12, versículo 2, que faz referência ao seguinte texto: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser revelado. Cara, olha que ponto chegou a gloriosa Polícia Federal. Mas tudo bem, essa operação aconteceu para apurar as tais supostas vendas dos presentes recebidos pelo presidente Bolsonaro. E sobre essa operação, é importante que você entenda o que tanto a Polícia Federal como a mídia brasileira tentaram fazer você concluir. Durante um tempo até razoável, a mídia anunciava que o Bolsonaro teria em posse joias que valeriam 5 milhões de reais. Mas o que eles fizeram foi pegar todos os presentes que Bolsonaro recebeu, incluindo o colar de diamantes e aquele cavalo lá, que nunca chegaram às mãos do presidente Bolsonaro. E aí colocaram tudo num bolo para criar aquele impacto. Nossa, Bolsonaro tinha 5 milhões em joia! Mas a real é que, supostamente, 2 ou 3 relógios teriam sido vendidos, e somando um total de 68 mil dólares, algo em torno de 370 mil reais. E é importante refrisar que esses itens foram devolvidos à União. Portanto, não há o que se falar em dano ao erário público. O país não ficou nem R$1 mais pobre ou perdeu algo que pertencesse ao Estado. Mas foi nessa operação, anunciando uma caça a uma organização criminosa que teriam vendido as joias que pertenciam ao Estado, que o pai do Cid, o general Lorena, foi envolvido. E vocês lembram que eu falei que o Cid estava calado? A Polícia Federal alega que Braga Neto estaria em contato com o pai do Cid para obstruir a justiça na intenção de impedir que o Cid, que estava preso preventivamente por cartão de picadinha, de fazer uma delação. Mas o senhorzinho dançarino de carnaval, o Valdo da Globo News, nos contou uma pressão um pouco diferente de bastidores. Escuta. Eu conversei com alguns militares que me disseram que estavam procurando o general Lorena Cid para dizer para ele, olha, tente continuar colaborando. Se você não continuar colaborando, você vai perder os benefícios da delação. O general Lorena Cid não quis atender esses militares e eles falaram com a mãe do Mauro Cid.
acabando falando com a mãe do Mauro Cid e pedindo para ela, olha, tem que falar para o seu filho que ele tem que continuar colaborando, senão está colocando em risco o seu marido. E isso tudo acontecendo nos bastidores e estava no centro daquele momento em que a delação de Mauro Cid parou de caminhar, parou de contribuir com as investigações. Então aqui o Valdo está dizendo que militares procuraram primeiro o general Lorena para dizer que ele tinha que manter a delação para não perder os benefícios. O pai do Cid não quis ouvir. Então eles foram atrás da mãe do Cid, dizendo para ela que se o Cid não colaborasse, quem seria preso agora seria o pai do Cid, o marido dela. Eu acho incrível isso ser dito na Globo News, porque desmancha aquele negócio de uma delação espontânea, né? Foi bem na base do você já tá preso sem data para sair. Agora eu vou trazer o seu papo. E o detalhe é que isso aí já estava rolando em 2 inquéritos diferentes, porque o Cid era no cartão de picadinha, o pai dele no inquérito dos presentes do Bolsonaro. Olha só como é que eles vão juntando os trem, ó. Então a sequência foi assim. Após o Cid ter avisado que o seu silêncio levaria papos para a cadeia, no dia 15 de agosto, o Cid contrata o advogado que viria a homologar a sua delação premiada. Já no dia 9 de setembro, presta atenção nessa data, a Suprema Corte homologou a delação do Cid e, na sequência, o soltou da prisão, onde ele ficou por 4 meses. Vale lembrar que o seu advogado, entre esse período, de 15 de agosto a 9 de setembro, disse em todas as mídias possíveis que o Cid nem tinha o que delatar. Aliás, um dia antes da homologação da delação do Cid, o seu advogado estava dizendo que um delator é um covarde que entrega os seus companheiros. Aí, dia 9, pá! A mídia noticia a delação e a soltura do Cid. Normal, geral, ter ficado tipo, ué? Aí, voltando ao documento da representação da Polícia Federal, eles dizem o seguinte, abre aspas. Nesse contexto de que o Braga Neto e o pai do Cid conversaram no dia 7 de agosto, cabe destacar que as apurações identificaram trocas de mensagens realizadas no dia 12 de setembro de 2023, entre o general Mário Fernandes e um coronel reformado chamado Jorge Luiz. E no diálogo, o Mário Fernandes relata ao Jorge que os pais do Mauro Cid ligaram para os generais Braga Neto e general Heleno, informando que é tudo mentira, possivelmente sobre as matérias divulgadas pela imprensa sobre o acordo de colaboração do Cid. Fecha aspas. E só para você conseguir ler, é essa imagem aqui onde fica claro que o general Mário diz que os pais do Cid ligaram para o Braga Neto. Não que o Braga Neto teria ligado para os pais do Cid 3 dias após as matérias de que o Cid teria delatado. Beleza, guarda essa informação no seu coração. Presta atenção, gente. Agora a representação da gloriosa Polícia Federal Presta atenção. avança um tantinho no tempo. Vamos para fevereiro de 24, quando a Polícia Federal estourou a Operação Tempus Veritas. Operação essa que prendeu Felipe Martins por ter saído do país e que depois descobrimos que não, ele não tinha saído não. Foi mal. Nessa operação foi feita uma busca e apreensão na sede do PL, onde trabalhava o senhor Peregrino, assessor de Braga Neto. E foi encontrado um suposto questionário que inseriu informações sobre o conteúdo da delação do Cid. Estourando aí na tela para você acompanhar. Perguntas e respostas. Teor das reuniões. O que foi delatado? Aí, supostamente, o Cid responde, nada, eu não estava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Outra pergunta, minuta do 142, existia documento físico? E, supostamente, o Cid responde, eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum, e-mail, celular, etc. Perguntaram sobre o Felipe Martins e Cid teria respondido que eles sabem do Felipe, mas por outros meios. Perguntaram da imprensa plantando narrativa das forças especiais liderando os movimentos e o Cid teria respondido que está em outra investigação com o subprocurador do Ministério Público. Aí foi perguntado sobre o que estava saindo na imprensa e o que foi delatado. E o Cid teria respondido que 99% era fake e que requentavam o que estava na imprensa. Então, o Cid teria feito outras considerações sucintas, como dizer que Alexandre era birrento e não soltaria o cordeiro e que o advogado teve que intervir. E também que estavam muito interessados no general Mário Fernandes, além de dizer que não falou nada sobre o Braga Neto e nada sobre o general Heleno. Grava mais essa informação porque é agora que a coisa fica, no mínimo, curiosa. A Polícia Federal pega os depoimentos do Cid de março e de dezembro, colocam lado a lado para mostrar as diferenças do conteúdo das delações
E na primeira, o Cid diz que a reunião na casa do Braga Neto foi para falarem sobre a conjuntura do cenário e comentar o contexto do que estava acontecendo no país. Já no depoimento de novembro, o Cid diz que a reunião tinha sido para que os militares tirassem foto com o Braga Neto, mas que dias depois dessa reunião, eles se encontraram novamente com o general Braga Neto, que teria entregado dinheiro numa sacola de vinho, e que esse dinheiro vinha do pessoal do agronegócio. Aí nós entramos em um festival de narrativas e tem para todos os gostos. Primeiro nos foi apresentado o vazamento da PF, que dizia que um militar e o Cid conversaram sobre R$100 mil e que o dinheiro seria para trazer manifestantes do Rio para Brasília no dia 15 de dezembro. Depois essa notícia virou. Cid disse que Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar kids pretos. E agora a notícia é que Braga Neto recebeu o dinheiro do pessoal do agro e repassou para o Cid numa sacola de vinho. Qual a versão verdadeira? Todas elas, aparentemente, vieram da mesma delação. Então, escolhe aí em qual você acredita e só vai. Suco de justiça, isso? Vocês não acham, não? Mas aí, quando a gente volta ao relatório, eles colocam que, epa! Cid trouxe uns fatos novos aí, hein? Mas aí eu fiquei me perguntando como que a PF não sabia e trouxe isso como um fato novo, se em fevereiro desse ano o Metrópolis deu essa matéria aqui. Áudio interceptado pela PF aponta que Cid citou empresários do agro. Em áudio, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou que empresários do agro botaram dinheiro em manifestações contra Dilma III. Não, Dilma não, contra o Lula. Desculpa. Mas tá, vamos forçar muito a barra. Vamos voltar lá no relatório para entender que raio seria esse fato novo, além de mais uma história sobre o dinheiro para financiamento de um ato golpista que só não aconteceu porque não deu para pegar o táxi. Fábio Shor interroga o Cid no dia 5 de dezembro e fala que quer saber do Braga Neto se ele tentou intervir na investigação obtendo acordo de delação premiada do Cid. E então o Cid responde que isso aconteceu quando ele foi solto e haviam as tais especulações sobre ele ter delatado ou não. Ou seja, aconteceu em 2023. E aí ele pergunta sobre o tal contato que o Braga Neto teria feito com o pai do Cid, sobre como teria sido esse contato. E o Cid diz que não sabe se eles se encontraram pessoalmente, já que o pai estava no Rio e o Braga Neto em Brasília. E essa aqui é a parte de milhões, porque o Fábio Shor pergunta para o Cid se o Braga Neto ligava para tentar obter informações do acordo de delação. E o Cid respondeu de novo que isso foi quando ele saiu em 2023 e que intermediários poderiam estar se aproximando dele para tentar saber o que rolou, mas sem questionamento. Porém, como o Cid não podia falar, ele desconversava. Então o Shor finalizou perguntando: o senhor confirma que ele, Braga Neto, tentou obter informações do seu acordo de delação premiada? E então o Cid responde: isso. Peraí, antes do grande finale, vamos rebobinar? Na tal prova usada no documento da PF, não consta que o Braga Neto procurou o Cid, mas que os pais do Cid ligaram para o Braga Neto para, inclusive, negar que o filho tinha feito uma delação. Aí a gente fica de novo? Ué? Beleza, agora sim o grande finale, porque a conclusão da PF foi a seguinte. Um dia após esse novo depoimento do Cid, o pai do Cid foi chamado a depor e disse que sim, o Braga Neto teria entrado em contato no período em que o Cid estava realizando o acordo de delação premiada. Porém, ele não se lembra se os assuntos tratados nesse contato possuíam relação com a delação do Cid. Logo, abre aspas, a hesitação em confirmar o contato em contradição ao próprio filho e aos elementos probatórios identificados é circunstância que reforça a interferência de Braga Neto sobre o colaborador e seus familiares. Fecha aspas. Tá, peraí. O Cid falou que o Braga Neto queria saber da delação. O pai do Cid falou que não se lembra de ter falado sobre isso, não. Então, a única conclusão que a Polícia Federal pôde chegar é que isso é a prova de que, de fato, a obstrução de justiça aconteceu há mais de um ano atrás. Ah, e tem outra coisa. O que é alegado como prova nesse documento da Polícia Federal é o tal questionário que foi encontrado na mesa do assessor do Braga Neto. Mas o Cid falou sobre o assunto e disse o seguinte, abre aspas para o relatório. Não houve aquelas perguntas, aquelas respostas que estavam lá, obviamente não confirmaram o que eu falei na delação. Fecha aspas. Aqui é o Cid falando que não respondeu nenhum questionário, que não foram lhe feitas aquelas perguntas e que, além disso, as respostas que lá estavam não correspondem à sua delação premiada.
E, de novo, isso tudo há mais de um ano atrás. Obstrução de justiça de fatos que aconteceram há mais de um ano atrás, repleto de provas, no mínimo, frágeis. Na minha humilde opinião, é claro. E foi aí, na sequência desse relatório, que rolou o TG preso preventivamente. Mas adivinha só, o Código de Processo Penal, aquelas normas que estão no papel, a tal das leis, dizem o seguinte em seu artigo 312. Inciso 1. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de outras medidas cautelares. Inciso 2. E presta atenção nessa parte. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio, perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como pode o fato ser novo se foi em fevereiro que fizeram a busca e apreensão no PL e acharam o tal questionário que o Cid disse que não respondeu e que, por sinal, não é datado? Como pode ser contemporâneo se a própria representação diz que o fato, se ocorreu, aconteceu em agosto de 2023? Braga Neto foi preso, galera. E a alegação é essa aí que eu acabei de mostrar para vocês. E é interessante a gente mostrar como que a justiça do Brasil funciona. Em audiência de custódia, o STJ solta homem que transportava carga de farinha de trigo, avaliada em 50 milhões. E o ministro justificou que o homem não tinha histórico criminal. Tadinho. Solta ele. Braga Neto teve a sua prisão mantida na audiência de custódia. Mas Braga Neto foi apenas o cara que garantiu a segurança do Brasil nas Olimpíadas, na Copa do Mundo no governo Dilma. Foi o interventor no Rio de Janeiro no governo Temer. O cara que fez operações de paz ao redor do mundo. Um histórico imenso de serviços prestados ao Brasil. Braga Neto tem endereço conhecido. Nunca tentou sair do país. E, aliás, entregou seu passaporte em fevereiro. Esse cara mereceu menos liberdade do que o cara que transportava 50 milhões em farinha de trigo. Ontem a Folha fez uma matéria dizendo: bolsonaristas avaliam que Braga Neto caiu na armadilha da família de Cid. Relatório reforça a suspeita de que general foi enganado sobre delação e que não acreditava que tenente-coronel poderia entregar companheiros de farda. Cara, vocês estão entendendo? O Braga Neto achava que o Cid sequer tinha delatado. E agora, um general de 4 estrelas está preso e sendo chamado de bandido. Nem na época em que a ditadura acabou, um general 4 estrelas foi preso. Repito, isso nunca aconteceu com um general 4 estrelas. Ainda mais tão honrado como o Braga Neto. E, gente, nunca havia rolado um avante tão grande contra o exército de Caxias. E nisso tudo, eu fico triste. Porque vocês vão ter que refletir de novo comigo. Prenderam o Felipe Martins em fevereiro, mesma época que esses fatos novos foram descobertos. E, galera, foi na mesma operação da PF, tá? Tempos veretais. Porém, ninguém falava sobre esses fatos novos porque os caras achavam que o Felipe faria uma delação. Então, daria para pegar o Bolsonaro só no núcleo político, sem precisar envolver os militares. Mas, após se provar que o Felipe foi preso com provas falsas e a situação nesse exato momento estar em ponto de ebulição lá na gringa, aguardemos. Se não tem tu, vai tu mesmo. E foi assim que os militares foram tragados para dentro dessa história. Tá, eu sei, isso é uma teoria conspiratória minha. Mas, se não é isso, por que os fatos conhecidos desde fevereiro só estão sendo usados agora que não há mais provas dentro do núcleo político para tentar implicar o Bolsonaro? Então, será que é só conspiracionismo mesmo? E já que eu tô cheia de opiniões hoje, aí vai outra. Testaram a prisão de um general de 2 estrelas para ver a reação da galera. E nada aconteceu. Agora prenderam o Braga Neto. Os caras estão observando as reações que até o momento são nenhuma. E quem você acha que eles vão avançar no próximo degrau? Pois é. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E já que você ficou até aqui... Família, o trem tá feio, família. O trem tá feio. O negócio tá ficando degradante. Cada hora que passa aí, cara, é surreal, bicho. É surreal que nós estamos vivendo e vivenciando uma canalice, uma patifaria tão grande, bicho. Só que esse negócio vai cair por terra, tá, família? Vai cair por terra porque eu acredito o verdadeiro supremo é aquele lá de cima. Donald Trump vai entrar atropelando. Preste atenção. Eu quero que vocês venham agora. Agora é o que eu quero colocar aqui. Vamos colocar aqui os generais para falar, família. Vamos ouvir. Nada melhor do que ouvir
nada melhor do que ouvir generais. Nós vamos ouvir aqui generais. Generais da alta patente do Exército Brasileiro que vai comentar o assunto. Preste bastante atenção, família. O momento principal da live é agora. Então, eu quero que vocês que estão chegando agora na live aí, já vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. E eu vou colocar aqui, ó, pra gente ouvir. Aguce os seus ouvidos e preste bastante atenção. 2 generais comentando esse assunto. Os estratégicos. Preste atenção. Olá, Brasil. Vamos ouvir. Essa noite promete ser histórica. A primeira vez que um general de 4 estrelas é preso no Brasil e por motivos que, segundo o nosso entendimento, precisam ainda ser melhor esclarecidos. Nós estamos agora ao vivo, a você que nos acompanha aqui, entrevistando o general Mainar Marques de Santa Rosa. Preste atenção, Ele é secretário de Assuntos Estratégicos durante o governo Jair Bolsonaro, de 2019, né? E o coronel aviador Elisvaldo, ele, que também está se juntando a nós para discutir temas atuais. O general Santa Rosa teve uma carreira notável, brilhante no Exército Brasileiro, ocupando altos cargos como chefe do Departamento Geral do Pessoal, chefe de projetos do Exército, comandante da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, contribuindo significativamente para a modernização das forças, não somente do Exército Brasileiro. A prisão recente do general... Só um minutinho, gente. Tem algum de nós com o microfone aberto. Eu pediria que silenciasse os microfones, por favor. Obrigado, gente. A prisão recente do general Walter Braga Neto é assim mesmo, né, gente? Ao vivo é isso, né? Para vocês verem que nós somos extremamente transparentes. A prisão recente do general Walter Braga Neto tem sido amplamente discutida por todo o país e do exterior, com a imprensa reportando uma divisão significativa na sociedade brasileira. Continua um microfone aberto aí, acho que é o seu, Elisvaldo. Por favor, tem como silenciar aí o microfone? Deixa eu silenciar aqui para você. Pronto, eu abro quando nós formos conversar. Continuando, gente, aqui para nós fluirmos, não é? Parte da esquerda continua, então, a criticar as Forças Armadas, tentando diminuir sua imagem e influência na sociedade, especialmente a imagem do Exército Brasileiro. Estes eventos ressaltam as tensões contínuas entre facções políticas, esse é o termo que nós usamos, e o papel das forças militares no Brasil. Hoje também abordaremos temas sensíveis, como a atuação de alguns generais, como ela está sendo percebida pela sociedade, por setores da sociedade. Vocês terão a liberdade, inclusive, de interagir com o general Santa Rosa. As perguntas deverão ser em nível respeitoso e buscando edificar a sociedade brasileira. E esses comentários que nós faremos a respeito dos generais, especialmente em relação às diretrizes das Forças Armadas. Você que me acompanha aqui no canal, essa entrevista promete insights importantes, né, sobre essas questões complexas, oferecendo uma perspectiva direta de figuras centrais nesses eventos críticos. Vamos para a nossa saudação inicial, né? General Santa Rosa, seja muito bem-vindo ao canal Coronel Cury, Grupo B38. Suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Cury. Eu fico muito satisfeito de poder participar dessa live, até pela oportunidade que se apresenta. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho também com o meu colega, o coronel aviador, Coronel Elisvaldo. Elisvaldo, boa noite para as suas considerações
atuais, meu querido. Seu microfone está fechado. Muito boa noite a todo mundo que nos ouve. Muito boa noite, general. Yuri, meu amigo. Uma satisfação estar participando dessa live num momento tão crucial do nosso país. E vamos ouvir o que tem a ver nosso general Santa Rosa. Satisfação estar com vocês. Gente, antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, é importante que vocês saibam que nós dependemos das... Não surpreso. Presta atenção, gente. E na conjuntura que nós... Vamos ouvir o general, presta atenção. Não há... Vai soltar a bomba, pera aí. Nada nos surpreende no âmbito da política brasileira atual. Mas eu vejo a prisão do Braga Neto Presta atenção. como mais um passo da escalada de uma estratégia que está em curso, Escuta o general. cuja intenção é oculta e eu não tenho conhecimento. Presta atenção. O que é possível prever é o próximo passo. Porque, já que se atingiu o patamar de mandar prender o general Braga Neto, candidato a vice-presidente, o próximo passo será o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Certo? E eu não sei se a escalada, se essa é a estratégia, para aí. Porque o andar da carruagem mostra que o futuro próximo é imprevisível. Existem forças que trabalham ocultamente, não são suas intenções não são visíveis e trazem uma finalidade que eu posso imaginar, mas não tenho condição de concluir com segurança. Coronel Erivaldo. Erivaldo, estamos aqui ao vivo, me escuta? Seu microfone está fechado. A prisão, ela tem alguma legalidade? Você chegou a verificar a legalidade dessa prisão do general Braga Neto? Eu entendo que é muito frágil o argumento que se utilizou para decretar essa prisão. Eu entendo que não há consistência jurídica suficiente para tomar uma decisão desta envergadura. Parece que no cenário que nós vivemos hoje, conversas de bar guardadas em WhatsApp, gravadas em WhatsApp, servem de argumento para se prender cidadãos por uma motivação política, para atender a uma narrativa que se construiu e que não sei se tem fundamento. E o senhor acredita que em futuro próximo haja vista, né, a prisão juridicamente não explicada na sua totalidade, na sua legalidade para o público brasileiro, porque essa é a visão que nós estamos tendo? O senhor acredita que novas prisões devam se efetuar nominalmente aqui? General Heleno, Almirante Garnier podem ser detidos em futuro próximo? E quais seriam as implicações, né, dessas prisões, incluído aí o Braga Neto? Eu vejo isso, como eu falei, como uma escalada. É previsível a decretação da prisão do general Heleno, como você falou, e de outros oficiais generais, como é o caso do ex-comandante da Marinha. Certo? Nada está fora das possibilidades em curso, porque parece que as forças que estão por trás dessa decisão não têm limite. Se não houver algum tipo de reação, a tendência é aumentar a escalada. Só que, do ponto de vista assim, psicológico, eu não vejo assim agora mais utilidade na prisão
dessas autoridades que você referiu. O próximo passo para poder ter realmente o sentido da escalada estratégica é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa daí, a gente pode deduzir que a intenção é deixá-lo fora do páreo eleitoral de 2026. Tentar neutralizar a voz dele para que não se faça ecoar durante esses 2 anos, esse 1 ano e pouco que faltam, 2 anos, para as eleições, e assim enfraquecer o partido dele. Essa é a minha visão particular do cenário. Elivaldo. General, o senhor que é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor já fez algum contato com ele para saber a opinião dele a respeito dessa prisão? Veja, Edivaldo, eu não diria que eu sou próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu trabalhei na equipe dele em 2019, mas depois, por razões assim, até de fórum íntimo, eu tive que me afastar no final do ano, e aí não tive mais contato com a equipe do ex-presidente, entendeu? O meu pensamento, a minha visão das coisas é muito semelhante à visão que ele tem do cenário. Embora o método empregado por ele nem sempre coincida com o método que eu imaginava. General, o senhor falou em algum tipo de obstaculação, algum tipo de impedimento ao que está acontecendo. Nós temos visto aí claramente pela imprensa uma tentativa de desprestígio total das Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, né? Então, quando o senhor comentou aí que as coisas estão acontecendo, entre aspas, de forma livre, como é que o senhor vê a atuação do general Tomás, o comandante do Exército atual? Existe uma aceitação explícita, aberta, a todas as acusações feitas aos militares? Ou há resistências e questionamentos dentro das forças? Segundo a visão do senhor, o comandante do Exército facilita tudo, ele está dentro do que deveria ser, ou deveria existir um maior impedimento ao que está ocorrendo atualmente com as Forças Armadas? Eu não posso falar por ele. Eu posso imaginar determinadas atitudes que ele tem que tomar por força do que acha correto. Eu entendo que, de uma maneira geral, o alto comando das nossas forças adotou uma atitude conveniente para as pessoas, que não necessariamente coincide com a realidade dos fatos. É uma atitude que convém, e a gente sabe até da filosofia, da metafísica, que a gente prefere adotar ou entender as coisas da forma que nos atende e não da forma como ela é. Então, eu entendo que o que se passa nas avaliações é bem diferente daquilo que nós estamos tratando atualmente. Porque o conceito de legalidade pressupõe legitimação da autoridade. E o que nós estamos vendo aqui é que um grupo político, de militância política, foi aparelhado na Corte Suprema da Nação e vem agindo como um grupo político, que eu diria assim, jacobino, em favor de um dos lados da política. Nós não temos, no topo superior da magistratura, magistrados. Nós temos militantes
político de uma facção. Essa é a minha visão. Consequentemente, o que emana daí é, no mínimo, sujeito a questionamento. Então, considerar legítima determinada decisão, como esta agora atual, com uma inconsistência, uma fragilidade jurídica, eu entendo que é uma vulnerabilidade estratégica nacional. Agora, se você me perguntar o que se pode fazer, eu também não sei lhe dizer. Antes de ouvir o coronel Elivaldo, Pessoal, deixa o like aí, galera. general, ao meu sentir, isso abre um precedente extremamente perigoso, extremamente danoso, a prisão de um general de 4 estrelas da força hegemônica, né, a força mais poderosa das 3 aqui no país. Ao meu sentir, a falta de uma comunicação, uma mera nota que fosse do Exército Brasileiro, haja vista a envergadura de Braga Neto, e haja vista também incluírem Heleno e Garnier, né, nessas investigações, porque o público militar está sedento de uma atitude, entre aspas, ou protetiva ou que se esclareça melhor. Então, hoje nós não vimos nenhuma nota dos clubes militares, um silêncio sepulcral, nós não vimos nenhuma nota do Exército Brasileiro, nenhuma nota, tá, das demais forças, quanto ao cárcere deste grande patriota que nós conhecemos bem, o senhor, Paulo, que é o general Braga Neto. Na visão do senhor, isso não é uma demonstração de fraqueza perante a sociedade brasileira? Esse silêncio, esse cemitério, né? Esse silêncio sepulcral? Veja, se nós fizermos um retrospecto da história, nós vamos ver que desde a proclamação da República, o Exército se posicionou como uma força, eu diria, não é moderadora, dissuasora dos abusos, dos excessos. E, na atual conjuntura, o que se observa é que houve uma, eu diria, omissão ou conivência com o status quo, por parte não da tropa, por parte não da instituição como um todo, mas por parte dos comandos. Na verdade, a meu ver, posso estar errado, a meu ver, houve um alinhamento político, uma conveniência ocasional que fez com que se esquecessem os valores que historicamente têm regido a instituição, a dignidade institucional, o espírito de corpo das forças, certo? Ou seja, estão, por esse comportamento, meu modo de ver, posso estar errado, por esse meu modo de ver, estão deixando uma instituição histórica sem alma. Uma instituição sem alma. A gente sabe que o soldado se alimenta dos valores anímicos. Quando se perde a força anímica, o soldado vira um mercenário. Certo? Porque ele passa a atuar em função de interesses e não de valores patrióticos que compõem o juramento que o soldado faz. Então, eu, no mínimo, é preciso reavaliar o cenário sem levar em conta as conveniências e considerar apenas os fatos que estão em curso. A dissuasão militar foi que impediu a fragmentação da República após o Império.
quando se proclamou a República. Em seguida, quando foi necessário haver a manifestação da juventude por meio daquela década de 1920, veio a Revolução de 30, que os políticos encabeçados por Getúlio Vargas aproveitaram para criar uma ordem que não era bem a ordem que era sonhada pelos tenentes que fizeram aquele movimento, mas que colocaram o Brasil em equilíbrio. Depois, quando ocorreu a Constituição de 46 e os interesses políticos dominantes entraram em conflito, basicamente polarizado pelo SPSD, o DN e pelo PTB, criado por Getúlio Vargas, na oportunidade, foi preciso novamente a dissuasão militar. Foi isso que obrigou a intervenção de 1964, porque, de outra forma, o país entraria em colapso semelhantemente ao cenário da Guerra Civil Espanhola. O que aconteceu na Espanha iria se reproduzir em nível macro no nosso país, não fosse a intervenção de 64. Posteriormente, os idealistas que fizeram 64 foram substituídos pelos oportunistas da política e houve alguns desvios de rumo e terminou favorecendo o retorno das forças desagregadoras da esquerda ideológica que tem por propósito instalar no país regime incompatível com a vocação do povo brasileiro. Entende? Eu estou lhe dizendo a minha interpretação do cenário. Na conjuntura atual, nós vemos que o trabalho dessas forças foi muito bem feito. Conseguiram aparelhar o sistema judiciário, conseguiram aparelhar o Ministério Público, ocupar os cargos principais do Poder Executivo, dominaram, enfim, a máquina administrativa do país. É preciso haver uma correção de rumo. Essa correção de rumo aí, pessoal, já passou da hora, né? Passou da hora de ver essa correção de rumo. Essa live deles aqui, família, foi bem extensa aí mesmo, né? Bem extensa aí e bem longa, né? Um outro comentário que eu quero colocar aqui, ó, para vocês verem. O exército está se acovardando dentro das trincheiras, vendo seus companheiros serem abatidos. Vamos ouvir aqui esse comentário aqui também, ó. Paulo, você sabe que o inquérito polícia absorvido ou foi levado para a Polícia Federal e não houve uma conclusão com as imagens ali, porque elas foram levadas para o Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento, Paulo, eu conversei com vários amigos e você me toca num ponto muito sensível, porque hoje o alto comando do Exército, todos no alto comando do Exército são meus contemporâneos. Alguns até mais modernos, ou seja, foram formados depois de mim, outros da minha turma e alguns um pouco mais antigos. Hoje, obviamente, são todos generais, eu sou um coronel da reserva, mas não tenho como esquecer que nós fomos formados na mesma escola. Nós temos os mesmos valores. Eu vivi 32 anos ao lado desses companheiros. Conheço as famílias de muitos deles. E eu quero dizer, Paulo, é inadmissível o que nós estamos vendo. Militares da ativa sendo presos. Mais ainda, temos o caso do tenente-coronel Cid e tantos outros. Essa postura da justiça militar não pode ser atribuída simplesmente à previdência de um ex-piloto do Aerolula. Não pode ser atribuída simplesmente ao fato de que hoje o presidente do Tribunal Superior Militar é alguém ligado a esse grupo lá atrás e que volta ao poder. Como o vice-presidente da República costuma dizer, ou dizia, né, na época da campanha, antes dessa última, se Lula voltasse ao poder, nós teríamos a reedição de um grupo que nós já
conhecemos das suas atividades criminosas voltando ao local do crime. Então, Paulo, é muito difícil a situação dos militares hoje no Brasil, porque convivem com essa estrutura que eu poderia até dizer mafiosa, que todos conhecemos. A estrutura foi para o Supremo Tribunal Federal, desfez a Lava Jato, hoje ela consegue estar presente na política e, apesar de tudo isso, como você bem falou, nós temos militares sendo submetidos à guerra política e não sendo julgados nem investigados pela justiça militar, que era e deveria ser. Família, eu sei que o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, o trem tá ficando mais feio do que você possa imaginar, as coisas estão caminhando e vai ficar pior, porém, vai ficar pior pro lado, preste atenção, família, as coisas vão ficar pior ainda pro lado desse larapiano. Não adianta não, família. Não adianta achar que não vai dar em nada. Ah, tá tudo tranquilo. Ai, agora vai ficar de boa, né? Porque o barbudo passou mal lá, adoeceu e vamos surgir, vai ter uma comoção social por conta da saúde do barbudo e não sei o quê. Tem ninguém querendo saber de saúde de barbudo, não. O povo tá cansado de ser enganado, pessoal. Brasileiro tá cansado de ser enganado. Ninguém tá querendo saber desse barbudo aí, nem pintado de ouro. As coisas estão engatilhando. O destino do Brasil está traçado no dia 20 de janeiro. E vou voltar a repetir. Donald Trump já falou que quer, no dia 10, resolver a patifaria, a canalice que está acontecendo lá na Venezuela. Na Venezuela. O negócio vai ficar feio, família. O chicote de aço vai estralar. A situação vai ficar degradante para esse camarada. O Maduro será o primeiro. O Maduro será o primeiro para servir de exemplo para as outras ditaduras aí, aqui para o Brasil, que está querendo formar uma aí, né? As coisas vão mudar, família. As coisas vão mudar. Nós entendemos aí que o Exército Brasileiro não vai, né? Não vai... Na verdade, o Exército Brasileiro vai ter que reverter a situação na marra. Na marra. Estados Unidos, Trump já avisou que vai reavaliar o que realmente aconteceu no assalto ao Capitólio, em janeiro de 2021. Acabou de fazer este clipe, no qual é possível ver claramente como a polícia se prepara para receber os manifestantes no Congresso. Olha lá, saiu lá de dentro, olha lá. Olha aí. A polícia abriu as pernas e deixou os manifestantes entrarem. Olha lá. Olha lá. Igualzinho o que aconteceu aqui no Brasil, né? Imagens lá do Capitólio. Lá foi dia 6 de janeiro e aqui no Brasil dia 8, né? Olha lá. Olha lá. O que eles fizeram lá, eles tentaram... Repetiu aqui no Brasil, né, pessoal? Imagem do Capitólio. Isso faz a gente lembrar de quê? Você olhando isso aí, você tá lembrando de quê? Você olha isso aí, você lembra do 8 de janeiro. Lá foi 6 de janeiro. Entendeu? Infiltrado era mapa. Segundo informações, até o FBI estava envolvido nisso aí. Né? Tá literalmente, família. Repetindo, é déjà vu aqui no Brasil, né? Repetiu as imagens do Capitólio, repetiu aqui em Brasília. Olha lá. A polícia liberando tudo. Olha lá. Abriu as portas do Capitólio e pode ir, pode passar. Sem medo de ser feliz. Ela vai lá, quebra tudo e não dá nada. Entendeu? Por isso que o negócio vai mudar. O chicote mudou de mão, família. O chicote mudou de mão. Nós vamos ficar atentos aí. E mais tarde a gente volta aí com novas informações para vocês, tá? Muito obrigado aí a quem tá ajudando. Se cada um ajudar com R$10 aí, não aperta para ninguém, né, pessoal? Quem puder, nos ajude aí com R$10.
a união faz a força para a gente comprar aí o nosso computador em breve. Beijo no coração e até mais tarde, família. Mais tarde eu volto com mais notícias para vocês aí. Um abraço e até mais.